Então eles se escondiam, assim como Elias fez quando soube que Jezabel no outro dia o mataria. Ele foi, correu a caminho de um dia e se escondeu da face de Deus e de Jezabel. E lá ele fica acomodado naquela taverna. E aqui o Senhor, a palavra vai nos ensinar que Deus, lá no início, prometido a Abraão: farei de ti uma grande nação, vou te dar a terra boa, a terra larga, a terra que manda leite e mel. Lá você vai ganhar do Perezeu, do Ateu, do Jebuseu e assim por diante, para encurtarmos. E no livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, a palavra nos ensina que o Espírito de Deus rodeou a terra buscando um que estivesse na brecha, para que não viesse sobre aquele povo a maldição, o castigo de Deus. Então, trazendo essa passagem de Ezequiel para o livro de Juízes, eu posso entender que o Espírito do Senhor, ele se calou por 7 anos e ficou ali rodeando, buscando aquele que estivesse na brecha de Deus. Aleluia, eu perguntando para Deus, eu já quero começar aqui: por que Deus não destruiu esse povo que ora adorava a Deus, ora buscava Baal, ora buscava Deus, outra hora buscava Baal? Aleluia, que Deus me fez meditar na passagem de Gênesis capítulo 18. Aleluia, Abraão, ele sabe, ele descobre, Deus se revela a Abraão. Deus, ele fala: ocultarei eu alguma coisa do meu servo Abraão, sabendo que dele é advir uma grande nação. Não, então Deus, ele tinha uma comunhão com Abraão. Abraão, ele tinha uma comunhão com Deus. Então, para eu conhecer alguém, eu tenho que conversar. Para eu conhecer a mais o pastor Orlando, a missionária, eu tenho que conversar mais, eu tenho que participar mais. Vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Isso significa comunhão, e isso Abraão tinha com Deus. Aleluia, enquanto ele descobriu, aleluia, que o Espírito de Deus falou a ele: Abraão, o pecado de Sodoma sobe no meu nariz, é muito forte o cheiro, então eu vou destruir. Abraão, ele se levanta, Abraão está sentado na porta da tenda, no calor do dia. Você vai abrir no livro de Gênesis capítulo 18, versículo 1, você vai ver que está escrito dessa forma, que é o calor do dia. Abraão, ele estava sentado à porta da tenda, e veio ao encontro dele 3 homens, e esses homens, tomados pelo Espírito de Deus, revela a Abraão: aleluia, Deus, ele vai descer, vai matar todos os de Sodoma e Gomorra. E Abraão se lembra que o seu sobrinho Ló está lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Para você entender melhor o que o Espírito de Deus quer falar para mim e para a sua vida: aquela cidade estava podre, era homem com homem, mulher com mulher. Quando os anjos do Senhor chegou naquela cidade, os homens habitaram pela aparência dos anjos e queriam cometer atos sexuais, não se escandalizem como aqueles anjos. Então Deus não tinha mais nada. Mas Abraão falou: mas Senhor, o dos dons de Abraão era persuasivo, ele tinha tanta comunhão com Deus, que se Deus ficar mais 5 segundos na presença de Abraão, Deus não tinha destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas porque pregador da heresia? Não, irmão, vem comigo. Aleluia, Abraão, ele ficou de pé e fala: mas Senhor, tu destruirá também o Senhor o justo com o ímpio? Aleluia, e Deus, ele se cala, só escuta a voz de Abraão. E Deus, e Abraão, ele fala: mas Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruiria? Deus responde a Abraão: Abraão, pelo amor dos 50, não destruiria. No versículo 27 do capítulo 18: ainda que for pó e cinza, mas Senhor, se ficar 45, o Senhor destrói. Não, pelo amor dos 45, eu não destruo. Aleluia, e mais adiante Abraão, ele torna a dizer: Senhor, não te ire por causa de mim, mas se tiver 40, o Senhor destrói. Não, se tiver 30, destrói também. Não, pelo amor dos 30, eu também não destruo. Mas Abraão, ele vai adiante. Abraão, ele tinha o dom de persuadir. Se ele fala para Deus 5, Deus já nem destrói mais a cidade de Sodoma e Gomorra. Aleluia, o que eu e você tem que ter com Deus é comunhão.
do profeta. E vai até aquela cidade. E repreende o povo sobre o pecado de Israel. Mas ainda faltava alguém que estivesse na brecha. Está faltando você se colocar na posição. Aleluia. E agora, o anjo do Senhor aparece a Gideão. Gideão está fazendo o que? Trabalhando. Tem crente que quer receber vitória, mas não quer orar. Tem crente que quer ser usado, mas não quer buscar. Tem crente que quer ser usado na profecia, mas não quer descer na casa do oleiro. Quando pega a oportunidade, acha que vai estremecer. Aí não acontece nada, sai de cara virada com o pastor, com a pastora. Eu estou falando que Deus está mandando, irmão. Aleluia! Homens e mulheres de Deus na terra, então segura. Aleluia, quer buscar, quer ser usado, busca. Quer que Deus voa, busca. Quer. Então começa a dar lugar ao Espírito de Deus. Para de olhar para a direita, nem para a esquerda. Aleluia, eu vou trazer dentro da mensagem para você não falar que eu vim aqui bater em você, não. Aleluia, se a palavra nos ensina que o Espírito, o anjo do Senhor apresenta-se para Gideão. Ele fala, Deus é contigo, varão valoroso. Eu posso estar enganado, o pastor depois me corrige. A Bíblia, quando fala de varão valoroso, só vi 2 vezes, se não me falha a memória. Para Gideão e para Paulo. Lá no livro de Atos, capítulo 9. Aleluia, já o trago. Mas ele responde, Senhor, se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas nos sobreveio? Esqueceu de reconhecer o erro. Talvez ele não errava, mas ele esqueceu de olhar para aqueles que estavam errando. Mas o problema de Gideão não era olhar para o defeito do irmão, não era olhar para os pecados dele. Ele estava trabalhando para ter uma vida melhor. Pelo povo oprimido, o povo de Israel, imagine bem comigo, irmão. Eles tinham o prazer de plantar, mas não tinham o prazer de colher. É mais ou menos assim, você trabalha e não dá o dízimo, chega no final do mês, o devorador vai lá e come tudo. É assim. Então ele estava fazendo o que? Ele estava plantando e batendo no lagar para levar rapidamente para a casa dele. Aí o Espírito de Deus, o anjo, aleluia, ele fala, eu estou falando na mente. O anjo do Senhor fala, faz essa tua força, varão valoroso, porque eu vou dar essa terra na sua mão. Você vai destruir os amalequitas como se fosse um homem, como se fosse apenas um. Aleluia, presta atenção aqui, irmão, não desvia a atenção não. Aleluia. E ele pede um sinal, se é o Senhor mesmo que fala comigo, então me espera aqui. Ele correu, foi até a casa dele, matou um cabrito, fez uma carne de panela, que eu estou com fome, uma carninha de panela com caldinho gostoso, com pensa, com farinha, e um pãozinho água. Ele volta correndo, imagina a cara de Joás, o pai de Gideão, olhando para ele, aquele menino, correndo na direção do seu pai, ofegante, e o pai dele sem entender nada, porque quem entende as coisas de Deus somos eu e você. Quem estava adorando a Baal, no caso do pai dele, não estava entendendo nada. Mas mal ele sabia que a chave do livramento estava dentro da casa dele. Aleluia, ele volta correndo, coloca, aleluia, a carne, o pão e o caldo por cima, o anjo de Deus vai lá e toca. O fogo desce e leva embora. Deus respondeu, sou eu que estou contigo e não rabo. Aleluia. E Deus ele dá uma ordem a Gideão, eu estou correndo, irmão. Deus ele dá uma ordem a Gideão. Chama todos. Ele vai lá, mata, derruba o altar de seu pai, Joás, o altar de Baal. Ele na madrugada ele acorda, chama os rapazinhos, os amiguinhos dele, vai lá e derruba o altar. No outro dia de manhã o povo saiu doido, querendo saber quem tinha derrubado. Sempre tem um fofoqueiro para falar mal da minha e da sua vida, para falar mal do meu e do seu ministério, mas Deus é comigo e é com você. Aleluia! Não precisa retrucar, não precisa responder, deixa que Deus vai me justificar e vai te justificar. Glória a Deus! Joás ele sabia que era o filho dele, então calma aí, se foi Baal, se Baal é Deus, ele que compreenda por ele mesmo. Se ele é Deus, por que você que é comedor de mangu, aleluia, que é comedor de arroz e feijão, vai contender? Se ele é Deus, deixa ele. Aleluia, só que nada acontece, porque ele não responde. E ele comissiona 32 mil, eu disse 32 mil, e Deus ele dá uma ordem, aleluia,